Nos últimos anos, as consultorias de hunting mundo afora têm apontado um crescimento significativo na rotatividade de altos executivos. A gente nunca demitiu tanto executivo como nos últimos 3 anos. O que está acontecendo? A pergunta que você, CEO e empresário, tem que responder é: quais peças sobram quando o tabuleiro muda? Por que tanta rotatividade em níveis executivos? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Adeildo Nascimento, da Dell Consultoria. Nós somos experts em projetos de cultura organizacional. O Dell Insights é o programa que a gente criou para compartilhar com você, CEO e empresário, temas de relevância sobre cultura, gestão e liderança. Mas também tem a Dell Educação, que é o nosso braço educacional, que ajuda a formar líderes com visão de cultura organizacional. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente. Obrigado por você estar aqui conosco no Dell Insights. No início da Segunda Guerra Mundial, uma coisa interessante aconteceu. Uma boa parte dos países europeus convocou os seus generais que tinham liderado as tropas na Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu foi que a tática de guerra na Segunda Guerra Mundial foi totalmente alterado. A guerra de trincheiras da Primeira Guerra já não era mais uma realidade. No mundo agora que precisava de gerenciamento logístico, entendimento de comunicações aéreas, posicionamento tático de tropas em campo. O que aconteceu? Uma boa parte dos líderes europeus começaram a trocar seus generais por generais mais ágeis e vinculados a essa nova forma de fazer guerra. Inclusive, Eisenhower, que liderou as tropas americanas, inclusive no dia D, pediu também para que generais fossem trocados. Ou seja, nem sempre a experiência adquirida em histórias passadas faz com que o líder consiga liderar numa nova realidade de sociedade e de mundo. Os últimos anos do mercado corporativo de executivos têm dado algumas pistas muito interessantes para a gente. A primeira é o fim do mito da experiência segura, ou seja, aquele profissional que já atuou há muito tempo numa única indústria ou em um campo específico. Os dados da Russell Reynolds, por exemplo, em 2024, apontaram que das empresas listadas, das 1.500 maiores, quase a metade dos novos CEOs vieram de indústrias de fora. São outsiders, mas eles têm uma característica comum: eles aprendem muito rápido. Além de aprender muito rápido, eles têm uma capacidade de adaptação ao novo negócio e uma tomada de decisão ágil. Isso tem derrubado nos últimos tempos o mito da experiência segura, ou seja, olhar para o currículo de um executivo ou de um profissional e garantir que ele teve anos de experiência nessa indústria e que vai garantir o futuro dele seguro dentro desse negócio. Isso não é mais verdade a partir de dados que o mercado tem mostrado para a gente. E isso não são só nas indústrias tradicionais, não. Na área de tecnologia isso está acontecendo. Com a chegada da IA, por exemplo, teve uma rotatividade altíssima em empresas de tecnologia por profissionais da própria área de tecnologia que demoraram muito a assimilar as novas possibilidades que a IA pode trazer. Uma rotatividade que chegou próximo de 90% em alguns setores ligados totalmente à evolução da inteligência artificial. E esse exemplo da tecnologia me remete a uma outra realidade histórica. Eu amo história, como já disse num Dell Insights passado aí, né? A história é uma das grandes armas de desenvolvimento corporativo de líderes, então se ligue. O que aconteceu no século XIX? Século XIX a gente começou a ter a substituição dos navios à vela para os navios a vapor. Teve uma troca enorme de comandantes de navio que não quiseram se adaptar ao vapor, ou ainda se mantinham romanticamente ligados à vela. Quando veio uma nova tecnologia, abriu uma nova oportunidade, teve rotatividade também em comandantes de embarcações. E aí entram em cena algumas dicas estratégicas para você que vai contratar novos líderes para sua empresa. Primeiro, contratar quem prova que consegue fazer coisas rápidas, aprender rápido e tomar decisão ágil. Contratar quem prova fala que a gente começa a olhar mais portfólio de efetivas realizações em mercados distintos, quando é colocado à prova em decisões
tipo decisão de Sofia, né? Assim, a decisão de Sofia, onde você tem dois lados, duas decisões que não são aparentemente boas, ou mesmo diante de duas que são muito boas, e qual foi a tomada, qual foi a capacidade de raciocínio analítico, abstrato, sistêmico, e isso independe da área. Você pode contratar alguém que nunca viu seu negócio na frente, mas que provou isso. Esse pode ser um bom candidato para você. Outro ponto é escolher candidatos que já vivenciaram culturas organizacionais passadas, onde eles foram expostos a muitos erros, onde houve erros em vários setores, porque erro é dado, como a gente falou em um Dell Insights passados. Então, quando você analisa a história de cultura que essa pessoa viveu, ele tangibiliza um candidato que pode se adequar ao seu momento. Nessa lógica, o mercado tem se mostrado totalmente novo e flexível e até inovador nos processos seletivos, uma vez que a gente não pode contar só com o mito da experiência segura ou do passado. E por último, uma dica básica na escolha de candidato, mas que revela muita coisa. Candidatos ou potenciais líderes que preparam sucessores, que vivem também de ensinar outras pessoas. Isso porque já é conhecido andragogicamente que quem mais aprende é quem mais ensina. Então, líderes que ensinam, mentoram, promovem, compartilham informações, formam e desenvolvem outros líderes, normalmente são bons candidatos. E na regra do mito da segurança passada, normalmente esses são líderes dos passados que não mudaram muito tempo de empresa, que ficaram muito tempo numa única cadeira. Isso significa que provavelmente ele não preparou, não dedicou o tempo suficiente para preparar outras pessoas para assumir a cadeira que ele ficou 20, 15, 30 anos. E olha, esse vídeo aqui não é uma crítica a você que está liderando há muito tempo, que está na geração que ocupa a mesma cadeira, que está na mesma indústria, até porque eu me coloco nessa mesma situação que você. O ponto aqui é o que eu disse na abertura do Dell Insights. O problema não são as peças, o problema é o tabuleiro. Nós estamos jogando outro jogo. É mais ou menos, eu aprendi a jogar dama e agora o jogo virou para xadrez, entendeu? A lógica mudou. Eu preciso aprender e eu preciso ficar ligado. Então, se vale a dica, você que é CEO, empresário, C-level que assiste o Dell Insights, adaptabilidade é o nome do jogo. A gente ouviu dizer isso, eu mesmo já disse isso em várias palestras. E você vê todo mundo dizendo a todo momento. Velocidade de aprendizado, adaptação, você tem que aprender sempre, mudar, ter uma carreira transversal. Tudo isso estava bem bonito lá no PowerPoint. O problema é que agora os números começaram a apontar a alta rotatividade de CEO. E se você é líder, empresário, C-level, e você não entende de cultura organizacional, eu vou dizer para você que essa competência é crucial para aumentar a tua empregabilidade no mercado. Você precisa conhecer a Dell Educação. A Dell Educação é o braço da Dell Consultoria, onde a gente forma especialistas em cultura organizacional. Em 2025 nós tivemos 4 turmas e para 2026 nós vamos ter a 5ª turma já no início do ano. Se te interessa, tem um link de pré-inscrição, aí uma lista de espera para as inscrições do ano que vem. Você é meu convidado, é minha convidada, beleza? Esse foi o Dell Insights de hoje, eu te encontro no próximo. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.